Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gamificação. Como isso pode melhorar a relação na sua empresa, como isso pode impactar o seu negócio, os serviços que são prestados. Tudo isso estará sendo tratado hoje aqui no Mundo Corporativo, que conta com a presença de Ismar Viana, presidente da MJV Tecnologia e Inovação. Ismar, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Bom dia. Ismar, que é um dos autores do livro Gamification, esse livro que eu tenho aqui em mãos e que trata exatamente sobre este assunto que nós iremos discutir aqui no decorrer do mundo corporativo. Ismar, vamos começar falando do conceito. O que é gamificação? Eu acho que numa maneira bem direta e simples de dizer, gamificação é a utilização dos jogos. E jogo, eu estou mencionando tipo videogame, jogo de computadores, não? Em situações que não sejam de entretenimento. Quer dizer, o que a gente conhece até hoje, né, é a utilização de games no ambiente de diversão. As pessoas se divertem participando de games eletrônicos. Agora, quando você usa o game num ambiente não de diversão, quer dizer, num ambiente corporativo, no ambiente de uma escola, você está fazendo o que se chama, e é um nome, não é muito simples, né, de entender, é a aplicação de game na atividade operacional que não seja de entretenimento. E nós estamos falando aqui, quando nós lembramos de game à primeira vista, claro que a gente lembra da diversão, mas nós estamos falando de negócio a partir de agora. Exatamente isso. A utilização de games em negócio, na utilização do trabalho. E esse é um processo que já vem ocorrendo há algum tempo e tem se desenvolvido mais profundamente agora no Brasil? Quer dizer, isso é uma coisa muito nova em termos do mundo inteiro nessa feição. Claramente, a utilização de games no processo, por exemplo, de educação corporativa, já existe há bastante tempo. Quer dizer, game os jogos, eles têm um grande valor, que é o valor de engajar as pessoas. Todos nós temos essa percepção, ou por jogarmos, ou por vermos outras pessoas jogando, que o jogo é um ambiente imersivo. As pessoas mergulham ali e não querem sair muito. Então é um engajamento muito grande. Então, por isso, os educadores, já há algum tempo atrás, começando com os educadores nas empresas, e agora caminhando para as escolas, eles usam games como maneira de ensinar e de engajar os alunos nesse processo. No Brasil, especificamente, isso é uma coisa bem recente. Muito poucas empresas já estão aplicando, mas existe uma tendência grande, um interesse muito grande por parte de empresas em quererem aplicar games no seu trabalho dia a dia. Pensar em motivar jovens, crianças, através do game é mais fácil de entender. Como se faz isso com adultos? Que técnica é essa necessária para mobilizar e chegar a esse ponto do engajamento? Existem exemplos, existe um exemplo no mundo corporativo antigo, e que é um exemplo exato de uma gamificação que são os cartões de fidelização das companhias aéreas e depois os cartões de fidelização de bancos também, em que existem recompensas por conta da pessoa utilizar mais aquela, no caso, companhia aérea. Mas ele não é simplesmente um mecanismo de você usa e ganha um prêmio. Ele tem mecanismos de diversão nesse processo. Você tem desafios, quer dizer, ou seja, as companhias aéreas dizem o seguinte: se você, nesse período, você for usar, sei lá, a companhia de aluguel de carros em tais lugares, ou for viajar para tais lugares, os seus pontos são multiplicados. Existem mecanismos de colocação das pessoas numa lista, tudo isso é muito parecido com os games, videogame, numa lista que vai do menos proficiente para o mais proficiente. Nas companhias aéreas são os níveis, o cara é diamante, é ouro, é prata, então ele ganha status porque ele avança com seus pontos no game. E ele ganha o prêmio, na verdade, os prêmios que as companhias aéreas dão, quer dizer, ele ganha o prêmio final, uns prêmios maiores, quando ele ganha um upgrade, né? Ganha uma viagem gratuita internacional. E ele ganha também incentivos, os incentivos são constantes.
Por exemplo, cada vez que você viaja e entra por uma porta melhor, porque quando você é atendido no check-in com um atendente especial, você está recebendo um feedback imediato. Você é um bom cliente e por isso você está. Isso é parecido com o que existe nos games. Ou seja, a gente pode usar esse mesmo conceito da gamificação não só na relação interna da empresa ou de empresas, mas também com os nossos clientes. O grande uso de gamificação no exterior e agora começando no Brasil é com os clientes. Ou seja, em relação todo o trabalho maior, todas as empresas que surgiram no exterior, são poucas e há pouco tempo que começou. Mas todas elas estão focadas num retorno imediato para as empresas, que é o retorno de fidelizar os seus clientes. Numa base parecida com essa, mas os jogos que são construídos para fidelizar os clientes são muito mais sofisticados e interessantes do que esses tipos de apenas cartão para somar ponto. Antes de nós continuarmos falando de gamificação, vamos dar um passo atrás e falar sobre um outro conceito que é importante, base para tudo isso, que é do design thinking. Explica para nós como é que isso tem sido aplicado. Tá. Quer dizer, o design thinking é um nome em inglês que quer dizer o pensamento do design, né? E ele é uma maneira com que o trabalho como os designers resolvem problemas, trazendo isso para outros ambientes que não são dos trabalhos do designer. É como se fosse a generalização no processo de design. Então, o design faz um design de um produto, né? Depois ele é capaz de fazer o design de um serviço, que é uma coisa intangível. Ele pode fazer o design de um modelo de negócio, que é mais intangível. Então, o designer foi caminhando de um design físico para o design de coisas cada vez mais intangíveis no ambiente de empresa. Mas aí ele se generaliza, ele pode ser design para sustentabilidade. Isso é uma área enorme hoje em dia, que é o trabalho do design para sustentabilidade. De todas essas maneiras de usar o design em coisas que não são o que a gente está habituado a conhecer o design para fazer no produto, chama-se o pensamento do designer. E isso tem uma implicação muito grande no trabalho de inovação. Então, todo o trabalho que é feito no exterior para inovar os novos startups, empresas como a Apple, Google, Facebook, todas elas trabalham com esse tipo de trabalho. O design, todas elas têm grandes departamentos de design, e o que eles fazem é o design de coisas intangíveis, de experiência, de modelos de negócio, de maneiras de comunicar. Então, isso é chamado no exterior, e a gente usa o mesmo nome aqui, Design Thinking. E a nossa empresa, a MJV, nós somos pioneiros em Design Thinking aqui no Brasil. Nós estamos já há uns 7, 8 anos, trabalhando com Design Thinking para grandes empresas, principalmente empresas estrangeiras, multinacionais que já usam isso no exterior. E é a partir do Design Thinking que nós chegamos na gamificação. A gamificação, na verdade, é a implementação inovadora de soluções para a empresa. Então, a gente pensa e, em seguida, a implementação com gamificação é uma das alternativas. Você disse que quando se pensa em design para serviços, está se tratando de algo intangível. Isso. Por ser intangível, fica muito mais difícil de nós entendermos. Então, eu vou pedir a sua ajuda para explicar de forma prática como isso foi aplicado em um determinado caso, para a gente enxergar isso aqui no rádio. Enxergar no rádio é difícil, né? Eu acho que a gente pode pensar o seguinte, quando uma empresa tem que prestar serviço para um cliente, ele normalmente a maneira mais óbvia com que um gerente ou um consultor pensa na empresa é de dentro da empresa para fora. Os clientes são chamados eles, não somos nós, são eles. Somos nós e eles, e nós pensamos de nós para eles. Isso gera a seguinte distorção. A gente não sabe o que é que eles pensam, agem, sentem. Então, a primeira coisa que se faz com o trabalho de design de serviços é fazer com que as pessoas da empresa, seus dirigentes, as pessoas que decidem sobre o processo, eles vão conhecer os seus clientes. Muitas dessas práticas já estão formalizadas, já estão no hábito, hoje em dia, do marketing, como, por exemplo, o comprador misterioso, que é o sujeito que entra numa loja... Ou comprador oculto, né? Oculto. Consumidor oculto, que é a expressão que se usa. Então, isso é uma maneira de você sentir
do lado do cliente, e veja que o importante não é perguntar ao cliente, é sentir do lado do cliente como é que o seu serviço está sendo feito. E isso, normalmente, quando a gente leva ou o nosso pessoal ou os nossos clientes para visitar os clientes deles. Isso é transformador. É como se o cara dissesse assim, puxa, eu não sabia que os meus clientes sofrem isso, têm esse problema, precisam daquilo. E isso é a prática do que a gente chama de imersão. Entrar nos clientes e entender o que eles fazem. A partir daí, o próximo passo é conversar com os dirigentes da empresa para a qual nós estamos trabalhando, para que, junto com eles, por cima da experiência que nós fizemos eles sentirem na prática com os seus clientes, a gente pode repensar o serviço. E esse repensar o serviço é o design de um novo serviço. Tem uma coisa a mais, quer dizer, então a gente vai, olha, vem, junto com o cliente, pensa o serviço, mas tem uma coisa a mais. Quando a gente pensa sozinho dentro de casa, mesmo depois de ter conversado com o cliente, a gente pode se enganar. E aí a terceira etapa do Design Thinking, que é muito, muito especial do processo de design, é o que a gente chama de prototipação. A prototipação é análogo ao rascunho que um arquiteto faz para te mostrar. É assim mesmo que você quer a sua casa? Essa é a visão que você vai ter do jardim. Faz eles chamam de rough, né? Um rascunho muito rápido. Então, por que ele faz isso? O que ele está fazendo ali naquele momento é que ele está prototipando o que ele acha que é a solução para você. Mas ele não prototipa bem detalhadamente. A gente chama isso de um protótipo de baixa fidelidade. É uma coisa mais ou menos. Por que ele prototipa aquilo? Ele prototipa aquilo porque ele quer saber a opinião de você, cliente, para aquilo que quer fazer. Então, para que eu quero saber a opinião do cliente? Porque eu vou mudar a minha oferta. Então, a prototipação é vista como um processo de aprendizado para o designer. Eu não prototipo para mostrar para o meu cliente que é assim que vai fazer. Eu prototipo para ver se a ideia que a gente está tendo está correta ou não. E a gente aprende dessa ideia e muda. Então, a prototipação é muito interessante, porque ela exige o trabalho dos design thinkers, requer um trabalho muito prático, por exemplo. A gente foi prototipar como fazer venda de seguro na Estrada de Ferro, lá no Rio de Janeiro. Então, uma designer nossa entrou no vagão da Estrada de Ferro, numa hora menos cheia, e foi tentar vender seguro. E ela, ao fazer isso, ela descobriu um monte de coisas e já mudou a maneira de fazer. Ela foi se adaptando e, no final, a gente veio com uma solução que a gente sabia que ia funcionar, porque era a partir da ideia original, mas mudada pela prototipação. Então, essas três maneiras, essas três etapas do trabalho é o que faz o Design Thinking. Isso dito assim muito brevemente. Mas ele é enraizado na realidade das pessoas que vão ser usadas. Ele é um trabalho co-criativo, quer dizer, ele é participativo, a gente não é capaz de dizer o que vai ser feito. E é um trabalho de verificação de novo, quer dizer, depois que a gente pensou, a gente volta para o campo. Ou seja, é interessante porque o trabalho do Design Thinking, embora seja muito intelectual, muito sofisticado, ele é fundamentalmente inserido na prática. Tem vezes que a gente pensa o seguinte, em vez de eu começar a mergulhar para pesquisar, vamos prototipar. Vamos tentar fazer e ver o que acontece. Isso a gente acha o seguinte, que a gente tem que pensar fazendo. Então você vê nos grupos que estão trabalhando, não só aqui na nossa empresa, mas mesmo no exterior, o ambiente de trabalho do Design Thinking é um ambiente de fazer coisas, de ir para a rua para conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, entendeu? Então a interação é extremamente importante. Fernando Linhares, nosso ouvinte internauta, e ele pede para eu perguntar a você, Ismar, como é possível gamificar aplicativos de planejamento estratégico? Isso é uma área que a gente já se debruçou nisso, nós não fizemos nenhum projeto para um cliente específico, nós tínhamos uma definição de um problema de um cliente. E basicamente é o seguinte, o planejamento estratégico, para fazer o planejamento estratégico, você pode criar jogos em que as pessoas da empresa, se o seu planejamento estratégico é participativo, em que as pessoas dos diversos setores participam de um jogo de contribuição para o planejamento estratégico. Mas o que é normalmente pensado, e as empresas solicitam isso, uma vez que você tem um planejamento estratégico, como você convence aquela organização enorme a fazer aquilo que foi pensado originalmente? E para isso você pode construir jogos que incentivem os comportamentos que você está querendo fazer, que normalmente envolve comportamentos dentro dos departamentos, comportamento entre departamentos. E aí os jogos podem oferecer
incentivos, né, na forma de ganhar mais pontos, participação comparativa das pessoas em relação a como é que elas estão andando no jogo. Os jogos podem ser também um grande instrumento de fazer com que as pessoas discutam. Então, eu acho que, como resultado de um processo de gamificação, você pode ter, num game voltado para o planejamento estratégico, a possibilidade de haver uma rediscussão dos temas ou de como se implementar esse planejamento estratégico. É basicamente isso que eu imagino que possa ser feito. Na verdade, é a mesma maneira como você poderia usar em qualquer outra atividade de trabalho na empresa. Você constrói um relacionamento social entre as pessoas, lista quais são os comportamentos que você quer assim, apoiar, né, para os quais você dá ponto, e você tem que colocar isso dentro de um invólucro, que é um invólucro que pode ser utilizado no trabalho. Por exemplo, a gente trabalha com gestão de mudança num ambiente de projetos. Então, a gente pode colocar o game na ferramenta de gerência de projetos. Então, cada caso, a gente pode colocar o game em situações diferentes. O Emerson Silva, também pelo Twitter, pede, se possível, para o Ismar citar algum grande caso de sucesso em que o conceito de gamificação foi usado. Nós temos, quer dizer, nós estamos trabalhando em gamificação há uns 2 anos, então nós temos alguns casos de interesse que eu acho que são razoavelmente importantes, e o primeiro deles foi trabalhar com gerência de mudança, que é gestão de mudança. Isso no livro que a gente tem lá descrito, né? Gestão de mudança é o problema com que todas as grandes empresas se defrontam, que é como fazer com que o que você está planejado, a introdução de um novo software, mudança de organização, mudança de maneira de trabalho, como é que você fazer com que as pessoas se engajem nesse processo. Isso é reconhecidamente um dos problemas mais difíceis de gestão. Há mais de 20 anos tem livros escritos sobre como fazer gestão de mudança, e eu acho que há uns 2 anos atrás, na revista da McKinsey, tem lá dizendo que é uma frustração que a porcentagem de projetos que conseguiram fazer a mudança apropriadamente é a mesma de 20 anos atrás. 30% dos projetos conseguem chegar ao final, projetos que envolvem mudanças significativas, como acontecia 20 anos atrás. Depois de 20 anos, todas as grandes empresas de consultoria trabalham com gestão de mudança. A gamificação ela pode auxiliar, não garanto que ela vai fazer a mudança completa na gestão de mudança. Mas então, um caso que a gente aplicou foi para a gestão de mudança e implementação de um novo software de ERP, em que a empresa era uma empresa muito distribuída, que ela vinha de uma tecnologia muito primitiva, quer dizer, muito antiga, né? Ela comprou várias empresas que tinham tecnologia antiga e ia introduzir um grande sistema de gestão administrativa geral. E nós fomos nessa empresa, mergulhamos nela, visitamos, fomos em vários lugares dela no Brasil, e descobrimos as expectativas e a visão que as pessoas tinham dessa implantação. E, naturalmente, a implantação num sistema desse tipo, ele impacta muito fortemente o corpo dirigente. E tem um impacto mais ou menos nos superintendentes, e tem um impacto menor nas pessoas que são os peões, é uma empresa de engenharia nacional. A gente descobriu várias coisas, e esse processo de imersão permitiu que a gente descobrisse o que é. Então, existiam expectativas exageradas. Quer dizer, algumas pessoas achavam que com aquela ferramenta bastava ele pensar que a ferramenta ia dar para ele tudo que precisava. Existiam temores exagerados, pessoas que diziam o seguinte: bem, eu consigo atender o meu cliente passando por cima das normas da empresa, mas agora vem essa ferramenta amarrada que não vai deixar, como é que eu vou fazer? Provavelmente meus clientes vão deixar de ser meus clientes, não vão querer mais fazer isso. E existiam várias percepções na empresa, e isso é o trabalho da imersão. A gente entendeu o que seriam os obstáculos para a mudança. Em seguida, nós construímos uns jogos para auxiliar nessa mudança. Jogos que tinham, por exemplo, um dos jogos que a gente construiu foi um jogo para permitir que o treinamento das pessoas fosse mais divertido. Em vez da pessoa ter que ler manuais para poder saber como usa o software, ele participava de uma gincana. Em inglês eles chamam caça ao tesouro, né? Em que eles tinham que, a partir de um ponto que ele entendia ali, ele era levado para buscar como é que outras coisas aconteciam. Ou seja, em vez dele ler do início ao fim o manual,
ele lia por cima de desafios que eram colocados. A gente construiu uns jogos que eram para eles entenderem o que ia acontecer nas mudanças. Que envolviam eles seguirem um jogo no computador, onde eles iam tomando decisões e chegando num ponto descobriam que aquela decisão que eles faziam não podia mais ser feita. Quer dizer, na verdade, a gente fez um conjunto de 4 jogos que eles implementaram na preparação da mudança que eles iam fazer. E a gente está fazendo atualmente um outro jogo ligado à gestão de mudança numa empresa de software também. Uhum. E existe uma outra área que eu acho que tem muito valor e que é na área de você incentivar, engajar comportamentos, ou trabalhos repetitivos. Então, nós estamos envolvidos já fizemos num cliente, estamos fazendo trabalho inicial em outros clientes, que é na parte de call center. Call center, todo mundo que trabalha com empresa sabe que é um lugar que é um emprego normalmente para jovens que estão sem outro emprego. E Normalmente, primeiro emprego. Primeiro emprego, e muito transitório, porque é um emprego muito que exige... É um emprego desmotivante, porque você fica ouvindo pessoas... Se você está num call center receptivo, você só ouve desgraças e tristezas das pessoas que ligam. E o game pode ajudar a motivar essas pessoas neste trabalho de call center, por exemplo? Exatamente isso. O que a gente fez? A gente transformou o terminal do operador num grande jogo com uma interface parecida com o Facebook. Onde, nesse terminal, os jogadores eles ganham pontos pelo desempenho que eles fazem, mas eles ganham pontos também pelo compartilhamento de informação. Então, por exemplo, se você está... uma das coisas que a gente fez que deu muito sucesso é que se você tem uma dúvida, por exemplo, você está uma coisa típica, o atendente fala no telefone, o cliente do outro lado coloca uma dúvida muito forte que ele não consegue responder sozinho. E normalmente ele pede, eu espero um instantinho, e o que ele faz? Ele desliga aquela posição e tenta falar com o supervisor para ter orientação. O supervisor, por outro lado, ele tem 10, 15 pessoas que ele tem que supervisionar, ele pode não poder atendê-lo naquele momento, ele enfileira as solicitações uma atrás da outra para poder atender uma atrás da outra. E, às vezes, a pergunta que ele precisa saber, ele é um cara novo, o cara do lado sabe para dizer para ele. Então, o que a gente construiu? A gente construiu um mecanismo em que algumas das pessoas da célula são certificadas pelo supervisor como podendo dar certas respostas. Então, quando a pessoa tem uma dúvida, ele, em vez de ficar esperando a dúvida, ele posta nesse jogo a sua dúvida. Ele tem lá o socorro, ele bota lá o texto que é o socorro dele. Uhum. Se uma dessas pessoas que tem condição de poder responder sabe a resposta, ele pode dar essa resposta. Se o supervisor também tem o painel onde ele vê todos os socorros que estão sendo pedidos, ele não precisa esperar para atender o telefone, ele olha e vê que aquela pergunta é simples, ele pode parar e dizer para o cara, faz isso, responder textualmente. E quem ajuda ganha ponto. E quem pede ajuda ganha ponto. Isso é um dos tipos de ponto. Tem vários outros, né? E o que isso faz é com que as pessoas se motivem e o que a gente espera, a gente não tem do resultado final, é que as pessoas adiem a sua saída da empresa, o turnover reduza, porque elas acham que elas não vão querer perder a oportunidade de passar para o nível mais em cima. Ismar, quando nós pensamos em game, nós pensamos em disputa, mas por várias vezes você já falou aqui de engajamento, colaboração, ação colaborativa, compartilhamento. O game, então, leva a essa situação porque, aparentemente, ele poderia estar gerando disputas entre os parceiros e dividindo em vez de unir. O que é uma coisa muito clara em games, e game não é o game da empresa, é game jogado pelos jovens, os videogames, os games computadores. Esse que nós conhecemos normalmente. Isso aí. O que acontece é que esse game já é jogado principalmente por interesse de socialização. É uma experiência comum. O jovem está jogando um game no computador e está falando no Skype com os seus amigos, está mandando mensagens para os outros que estão participando. E o game é principalmente social. E isso é corroborado por pesquisa. Existe um trabalho já de algum tempo atrás em que eles perguntaram às pessoas, amostras muito grandes, pessoas que jogam videogames ou game computadores, o motivo pelos quais eles jogam. E eles fizeram a totalização. Então a pessoa joga um jogo por vários motivos. Quando você totaliza e vê a porcentagem, a maior motivação que aparece na maior parte das vezes nas respostas é a motivação, é a possibilidade de se relacionar com outras pessoas, social.
Ou seja, ajuda nessa ideia, então, colaborativa e desmistifica a ideia de que o game pode gerar essa separação. Igual, o mais importante é que essa pesquisa tem uns números que são completamente anti-intuitivos. O primeiro é de que a porcentagem das pessoas que colocam na sua resposta para ter interação social é da ordem de 80%. 80% das pessoas perguntadas vão dizer que entre os motivos de participar de um jogo é para se relacionar com os outros. E o outro, que é mais ainda anti-intuitivo, é que para ganhar, mostrar que ele é o melhor dos outros, menos de 3% das pessoas colocam isso. As razões que são colocadas para se jogar o game, além das sociais, são para quer dizer, para se auto-vencer. É que nem o game do golfe, é para o cara ser capaz de mostrar que ele é capaz de fazer aquela coisa. E a terceira, que é muito usada, é para status, para ele poder ser visto na comunidade. Isso é uma das coisas que as comunidades de games têm, né? O cara é visto como o rei do game, o cara que tem mais pontos. Então, isso certamente é muito bom junto das meninas, é muito bom, como tem outras vantagens. Então, a motivação social é a grande vantagem de fazer o game. O Marcel Leal, nosso ouvinte internauta, pelo Twitter, mandou 2 perguntas. A primeira, como está o mercado de gamificação no Brasil? Existe demanda? A minha resposta é um mercado iniciante. A gente tem participado de eventos e temos feito muita conversa com muitas empresas. A reação é que grandes empresas estão preocupadas nisso. E o que aponta muito nessa direção e que auxilia nesse processo de crescer essa área aqui é o fato de que o Gartner Group, né, que é conhecido como um think tank na área de tecnologia, né, que mundialmente tem, ele previu acertadamente, há 4 anos atrás, que a introdução de mecanismos de jogos iria ser feita agora, por 2014, em praticamente quase todos os sites e softwares que as empresas usam, isso no relacionamento com o cliente, e dentro das empresas, as grandes empresas, as Fortune 500, 1000, 2000, sei lá, iriam também em 2014 começar a introduzir nas suas empresas isso. E nós participamos do evento que o Gartner teve aqui no fim do ano passado, em que eles tinham lá, sei lá, 1000 e poucas pessoas, e a reação foi muito grande, um número muito grande de pessoas. A gente lançou o livro lá no evento do Gartner. Então, é isso. No exterior existem grandes eventos. Nós organizamos aqui, no fim do ano passado, um evento preparatório. Vamos informar quem quiser se interessar, existe um congresso mundial que vai haver em São Francisco em junho, que chama-se G-Summit, Summit em inglês, né, do pico, G-Summit. E a pessoa que é um dos caras famosos nisso, que esteve aqui no Brasil, a gente patrocinou, ele veio e fez um workshop com a gente, e ele vai organizar esse G-Summit em junho, que eu sugeri, aqueles que tiverem interesse, dar uma olhada no site para... Quem é o tipo de profissional que atua nesse mercado hoje ou que esse mercado precisa? Quer dizer, aí vem... Normalmente é o pessoal que vem da área de software. As pessoas que trabalham com gamificação, por exemplo, dentro da minha empresa, muita gente, não necessariamente vieram de software. Tem gente que é designer, gente que é marqueteiro e tal, e que entraram nisso porque, hoje em dia, praticamente todo mundo que está no mercado de trabalho e tem menos de 40 anos joga videogame ou já jogou videogame. Você já vem com algum conhecimento adquirido. Isso é interessante, Abessa, porque game somente, sem ser game aplicado em empresa, tem uma pessoa que é muito famosa, que é provavelmente que deu muito empurrão nisso, além de ser uma palestrante, é uma pessoa muito bonita, chama-se Jane McGonigal. Ela fez uma tese de doutorado nos Estados Unidos, uns anos atrás, em que ela fez o seguinte cálculo, está citado também no livro, eu acho muito interessante, é que o número de horas que que o fenômeno de jogar games entre a juventude, entre da humanidade, é um fenômeno tão grande que ela calcula aquele jogo World of Warcraft, né, o mundo das guerras, que é jogado mundialmente, ele é jogado, eu acho que há uns 10 ou 15 anos, e o número de pessoas que já jogaram esse jogo é da hora de centenas de milhões de pessoas. E ela contou o número de horas que essas pessoas se dedicaram a esse jogo. E esse número de horas é maior do que o tempo de existência da Terra. É um número completamente absurdo. E o que ela fez, a tese dela de doutorado, e a partir daí ela tem se dedicado muito a divulgar, é que os seres humanos
eles conseguem dedicar tanto tempo para um jogo de diversão que se essa diversão fosse voltada para fazer coisas sérias, eles seriam capazes de resolver problemas que a humanidade se defronta há muito tempo que não consegue resolver. É interessante que ela fez essa previsão antes de que, eu acho que ano passado, 2 anos atrás, uns cientistas numa universidade americana criaram um jogo, colocaram na internet, e esse jogo permitiu que eles solucionassem um problema de química, né? Eu acho que era a parte genética, que não era conseguido resolver há muito tempo, que exigia a dedicação e o interesse num número muito grande de pessoas. Então, esse fato de que os games eles podem ser utilizados para trabalhos humanos sérios é o que leva à gamificação. Eu disse que o Marcel Leal tinha feito 2 perguntas. A segunda segunda. pergunta dele é: games corporativos sempre existiram. Por que só agora se deu o nome de gamificação ou são coisas diferentes? Quer dizer, jogos corporativos existem há muito tempo, os jogos de negócio. Mas esses jogos corporativos de negócio, eles eram jogos de simulação de modelos matemáticos. Então, você tem um modelo matemático, a teoria de jogos é da década de 40, né? A teoria de jogos, ela propõe maneiras de você colocar as pessoas em competição e você consegue fazer modelos matemáticos dessa competição. E, baseado nisso, o treinamento de executivos há muito tempo é baseado em uma ferramenta muito comum em todas as escolas de business que eles chamam de jogos de empresa, né? Jogos de negócio e tal. Mas esses jogos de negócio, eles são o seguinte, eles são um modelo matemático, normalmente uma tabela Excel, números, e uma interface que finge para as pessoas que aquilo é alguma coisa que está acontecendo, é um agregado do resultado da ação de negócio. O que nós estamos falando de gamificação é a utilização daquilo que surgiu com os videogames, em que isso é novo. Isso existe há alguns anos nas corporações, no processo educacional, mas não como jogos de empresa. Então, o que é isso? É o que nós conhecemos do videogame, né? É o Mario Bros. O cara que chega ali, o cara fica pulando na tela, você não sabe por quê. Aí você começa a apertar o mouse e descobre que rapidamente você consegue fazer uma coisa e ganha ponto, e ganha um título, você subiu de nível. Aí você fica interessado em pesquisar mais. Esse insight que os jogos trouxeram é o que levou à ideia de se dar um outro nome, que não fomos nós que demos, né? Apesar de nós estarmos falando sobre algo ainda novo, já existem previsões do que será o futuro da gamificação, o impacto disso nas relações de trabalho? Olha, as previsões ainda são qualitativas. A única organização que fez previsões quantitativas foi o Gartner Group, e no início do livro tem lá a menção da previsão deles. Qualitativamente, o que existe é uma previsão de que de grandes pensadores nas grandes empresas de consultoria de business e tal, de que o futuro do trabalho é um futuro, o pessoal diz que o futuro do trabalho é social. Ou seja, a possibilidade dos homens interagirem em redes sociais através de computadores vai permitir com que haja a possibilidade de se fazer o sincronismo e a construção de resultados úteis. Quer dizer, hoje em dia, para uma empresa, para um grupo de pessoas produzir resultado, a metáfora que é usada nas empresas é a metáfora militar. Tem um comandante, tem os subcomandantes, tem de cima para baixo o que deve ser feito e as pessoas têm que tentar seguir aquilo que foi pensado por alguém lá em cima. Por outro lado, a gente já tem há muito tempo as metáforas dos esportes coletivos, né, em que o futebol, ou a atuação dos militares, né, a atuação da infantaria antiga na guerra tradicional, em que as pessoas não têm... Tem alguém que lidera, mas não tem um comando. O exército americano tem os comandantes generais recebem ordens detalhadas, escritas pelo Estado-Maior deles, e para simplificar, eles botam sempre em cima o que é o objetivo final. Olha, você faz assim, faz assim, mas no final você tem que atingir esse objetivo, conquistar isso. Né? O que acontece é que eles tentam usar isso em menos de 2 dias, eles largam fora tudo que está escrito e seguem apenas o objetivo final. Por quê? Porque a guerra, tanto quanto o futebol, é uma atividade humana de interatividade e de adaptabilidade que não é possível ser colocada dentro de uma visão estruturada. Os jogos, e principalmente os jogos que permitem você jogar indefinidamente, porque existem jogos que cansam, né? Por exemplo,
Um jogo da velha, depois que você aprende a fazer isso quando você tinha 10, 12 anos, você se chateia de jogar jogo da velha. O jogo de xadrez já é mais difícil, mas para os grandes mestres também é um jogo que é infinito de opções, mas limita. Existem um monte de jogos que são construídos por técnicas de computação que permitem você você jogar indefinidamente. E esses jogos, na verdade, eles simulam a situação real. E esses jogos vão cada vez mais serem trazidos para simular situações reais e os homens produzirem trabalhos coletivos. Um exemplo que a gente estava conversando antes aqui, que não é exatamente uma coisa boa, né? Mas essas manifestações de protesto que tem aqui, mas tiveram lá fora também, com aquele negócio em Wall Street, a Primavera Árabe, o Egito e tal, em que as pessoas produziram trabalho, chegaram a objetivos comuns coordenados por uma rede social. Os games são a fronteira inicial desse movimento por cima de... Quer dizer, num game você engaja as pessoas socialmente e é um primeiro passo para novas coisas vão ser construídas, não tenho ideia completamente, mas que vão levar as empresas a se estruturarem socialmente. Quando você destaca que não é algo positivo, você chama a atenção a organização para a violência. Isso, que foi o que acabou acontecendo em algumas situações dentro desses protestos. Agora, só para fechar aqui essa nossa conversa, você jogou game muito tempo ou você foi levado a jogar game? Infelizmente, eu não joguei game muito tempo, não. Eu joguei muito pouco. E, na verdade, eu sou um super observador e admirador das pessoas e dos jovens, principalmente. Então, eu conheço os games sem ter jogado. Agora, é interessante a beça, porque a gente fez na nossa firma vários workshops, trouxe um especialista estrangeiro. Tá? Teve um especificamente, a gente trouxe um sujeito que é muito famoso, chama-se Mário Rega, que ele fez um workshop para 30 pessoas dentro da firma. E é muito interessante como todo mundo, que eram todos muito jovens, né? Eles eram umas enciclopédias ambulantes de jogos. Qualquer comportamento que você diz, eu gostaria de que as pessoas, nesse sentido, fizessem, as pessoas levantam e dizem 3 ou 4 jogos que, na metáfora dos jogos, incentivam comportamentos parecidos com aquilo. Uhum. Então, na verdade, projetar um jogo para uma empresa é muito você ir buscar lá naquele repositório de games que você jogou, e não só os videogames, tem os games de tabuleiro, os games que você jogou socialmente na infância. E aí tem um volume muito grande. Então, eu conheço de observar, sou um bom observador. Tá certo. E só para terminar aqui a conversa, a Rosângela Mascarenhas mandou avisar o seguinte: eu estou enxergando no rádio. É porque ela está nos acompanhando pela internet. Quando nós conversamos lá atrás sobre vamos tentar fazer as pessoas enxergar isso aqui no rádio. É difícil, mas é o mistério e é o segredo de todo dia fazer com que as pessoas enxerguem o que nós estamos falando. E eu espero que as pessoas tenham realmente conseguido enxergar um pouco deste processo da gamificação, que é um processo que já está em andamento, como você deixou muito claro para nós. Ismar Viana, muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Ok, muito obrigado também. Obrigado a todo mundo que... Ismar Viana, que é presidente da MJV Tecnologia e Inovação e um dos autores do livro Gamification, base dessa nossa conversa hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou, enviando suas perguntas, seja pelo e-mail, seja pelo Twitter, muito obrigado. Lembrando sempre que a ideia é pegue essas informações e compartilhe nas suas redes sociais, converse com as pessoas, vá ao LinkedIn, onde nós temos um grupo de discussão. Fala, Ismar. Eu deveria ter falado antes, o livro Gamification Inc., ele está disponível de graça na internet. Se você entrar no site livrogamificação.com.br, livrogamification.com.br. Olha, boa notícia. Pode baixar que o Ismar deixou para a última hora aqui da nossa conversa. Ou seja, se você entrar em livrogamification.com.br, você tem acesso a esse livro aqui, a essas informações. Não perca esta oportunidade. E como eu lembrava, vá lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn e compartilhe seu conhecimento também para que a gente possa continuar discutindo tudo isso aqui. Combinado assim? Até uma próxima. Tem mais Mundo Corporativo aí pela frente. Até mais.